Estamos em Gênesis 3 e hoje falaremos sobre a maldição que Deus lançou ao homem após a queda. Vimos na aula passada que a serpente foi amaldiçoada, a mulher foi amaldiçoada, a terra também foi castigada e hoje será a vez de estudarmos a situação do homem. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Gênesis 3, verso 17, o final do versículo 17. Deus fala ao homem: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. É claro que a terra ser amaldiçoada contribui e muito para o castigo do homem, visto que ele extrai da terra o seu alimento. Observe, porém, que o trabalho ele não existe por causa do pecado, não. Por quê? Porque antes da queda, Deus havia colocado o homem para ser jardineiro, para cuidar do jardim do Éden. O que veio a existir por causa do pecado foi o que nós chamamos de trabalho penoso, cansativo, explorador. Aquele trabalho que exige muito de nós, física ou mentalmente. Quantos hoje, por exemplo, obtêm o sustento de forma tranquila e prazerosa? Infelizmente, muito poucos. A grande maioria das pessoas se submete a riscos em seus trabalhos de todo tipo, com pouquíssimo tempo para a própria família, recebendo quase nada de salário, e até as crianças são obrigadas a isso, a passar por uma atividade penosa para contribuir com o sustento de sua própria família. Aqui nós vemos algumas imagens, uma mulher no trabalho de risco, aqui um homem mexendo com produtos tóxicos, criança no lixão, o homem aqui já sentindo uma dor nas costas, aqui outras imagens também, essa última foto, uma criança trabalhando. Versículo 18 agora. Ela o que? A terra. Produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Cardos são plantas espinhosas, e essa ideia de planta espinhosa é reforçada pela menção também dos abrolhos. O que são abrolhos? São espinhos. É claro que, além disso, antes da queda, não deveria haver na terra nem mato, nem ervas daninhas. Professor, o que são ervas daninhas? Ervas daninhas são aquelas plantas conhecidas como plantas infestantes ou plantas invasoras. Elas crescem em locais onde não são desejadas e interferem no desenvolvimento de outras plantas, especialmente aquelas utilizadas em cultivos agrícolas. As ervas daninhas competem com as outras plantas por água, por luz, nutrientes e espaço também. Afinal de contas, onde elas ocupam espaço, a planta boa, usada para o cultivo, acaba perdendo lugar. Então isso reduz a produtividade e a qualidade de vários tipos de plantações. Aqui uma lista das principais ervas daninhas. Por exemplo, a buva, ela é muito comum em lavouras de feijão, soja, girassol e é uma espécie resistente a herbicidas. Sabia disso? É difícil eliminar essa erva aqui. Às vezes você pode até já ter visto no quintal de alguém, no seu próprio quintal, e nem imagina que isso aqui é uma erva daninha. Mas é. Outra, o capim amargoso. É uma erva problemática em soja e pastagens. E tem resistência também ao glisofato, que é outra espécie de herbicida. Professor, o que é um herbicida? É uma substância química que é utilizada para matar ou suprimir o crescimento de espécies específicas de plantas. Então, se o agricultor quer eliminar, por exemplo, o capim amargoso, que é esse aqui da imagem, aí ele usa o glisofato, que é uma substância química própria para eliminar essas ervas. O problema é que essa erva daninha específica aqui, o capim amargoso, é resistente a esse herbicida. Não é fácil se livrar desse tipo de planta. E isso
é bom lembrar, é um efeito do pecado. O pecado do homem afetou não só a humanidade, mas afetou a criação como um todo. Nunca se esqueça disso. Continuando aqui, uma outra erva daninha, a tiririca. Tem gente que pensa que tiririca é só aquele palhaço. Não, tiririca é também essa planta que é considerada uma das mais agressivas. Por quê? Porque ela hospeda pragas, hospeda doenças, e a plantação na qual ela estiver vai sofrer também as consequências disso. Acaba sendo contaminada pelas pragas e doenças dessa erva aqui. Outra erva daninha, apaga-fogo. Essa aqui é típica do Brasil. Cresce rapidamente e tem capacidade de se enraizar em diversos tipos de plantação. Já viu em algum lugar essa erva daninha, apaga-fogo? Pois é. E por fim temos a corda de viola, que é uma trepadeira que dificulta a colheita mecânica de soja, arroz, milho, trigo. Na hora de colher esses alimentos, se eles estiverem no meio da corda de viola, é uma dificuldade terrível. E o interessante é que essa erva daninha, ela é até bonitinha. Olha as florezinhas que nós temos surgindo no meio dela aqui. Nunca que alguém vai dizer que isso aqui é uma erva daninha, mas é. Pois bem, continuando a leitura do versículo 18. E tu comerás a erva do campo. Por que Deus disse isso no final do versículo? Preste atenção. Como Deus ainda não havia liberado a ingestão de carne após a queda, porque isso é algo que ele só vai fazer lá em Gênesis 9, versículo 3. Então ele faz essa declaração aqui para enfatizar que o homem não vai ter outra alternativa a não ser penar bastante para extrair da terra o seu alimento. Compreende? Quando Deus termina o versículo falando, e tu comerás a erva do campo, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, e não há como escapar disso. Você vai ter de realmente penar, sofrer para obter o seu alimento. Porque o seu alimento é a erva do campo. E para obtê-lo, só sofrendo com o mato, os cardos, os abrolhos, as ervas daninhas, e por aí vai. Versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Que coisa, hein? Deus fala aqui, no suor do rosto comerás o teu pão. Então, enquanto vivermos neste mundo caído, haverá trabalho duro. E Deus continua, até que tornes a terra, pois dela foste formado. É como eu acabei de falar. Enquanto vivermos neste mundo caído, haverá trabalho duro, e isso vai durar até a nossa morte. É óbvio que há pessoas que não sofrem esse efeito do pecado. Isso é certo. Tem gente aí que não sabe nem o que é dureza. Mas isso não muda a verdade de que esse efeito específico do pecado, ele vai durar por toda a vida humana, enquanto Cristo não voltar e consumar todas as coisas. Não é assim também com a maldição da multiplicação das dores de parto? Lembra? Há mulheres, por exemplo, que fazem cesárea e não sofrem no parto. Mas isso não anula a maldição, o castigo imposto por Deus. Neste caso da cesariana, o homem, o ser humano, ele criou um meio de a mulher não sentir a dor. Apenas isso. Portanto, tanto o trabalho duro quanto a dor de parto sempre vão fazer parte da vida do homem, ainda que alguns não sofram essa consequência da queda. No final, Deus diz assim, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E aqui, logicamente, Deus está se referindo à morte física do homem. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Embora o homem e a mulher tenham morrido espiritualmente no dia em que desobedeceram a Deus, porque perderam ali a comunhão deles com Deus, e isso é morte espiritual, a morte física, ela só viria para os dois, para Adão e Eva, centenas de anos mais tarde. Se você for olhar, por exemplo, Gênesis 5, vai ver lá que Adão morre fisicamente depois dos 900 anos. Mas no dia em que eles comeram do fruto, naquele mesmo dia, eles morreram também, só que morreram espiritualmente, já que a comunhão deles com Deus
se quebrou naquela situação. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. A palavra Eva, ela quer dizer vida, ou aquela que dá vida. Sendo ela a primeira mulher da humanidade, a antepassada de todas as pessoas, a mãe de todos, vamos dizer assim, nesse sentido, o nome lhe caiu muito bem, não é verdade? Eva, vida, aquela que dá vida. Porém, o que deve ser notado aqui é que Adão a nomeou. Ele deu um nome para ela, assim como havia feito com os animais. E isso ressalta, sabe o quê? O domínio dele sobre ela. A parceria daquele primeiro casal acabou se tornando mais uma disputa de poder. Lembra do que eu falei aqui em aula anterior? Que o desejo de um acaba sendo contra o desejo do outro. Ainda que Adão tivesse agido de uma forma natural, neste caso aqui, do versículo 20, ele acabou demonstrando para nós o quê? Que naturalmente é assim que os homens em geral passariam a agir após a queda, exercendo domínio e não liderança sobre a mulher. Sim, isso mesmo. O mesmo homem que havia dado nome aos animais, agora deu nome à sua mulher, aquela que, assim como ele, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então este versículo não quer simplesmente informar que Adão deu nome para a mulher que tem a ver com a realidade da vida. Não, esse versículo também quer nos mostrar que a relação de domínio entre eles, ela já começou. Mas, professor, Adão não havia já nomeado a mulher lá em Gênesis 2, versículo 23, quando disse que ela seria chamada de varoa, porque do varão foi tirado? Não, nada disso. Ali, naquele caso, Adão declarou como ela seria chamada pelos outros. Tamanha era a semelhança dela com o primeiro ser humano criado. Não foi exatamente o nome próprio que ele deu à mulher naquela ocasião, não. Tanto que nem hoje nós consideramos que homem ou mulher sejam nomes próprios. Para nós, são apenas substantivos comuns, utilizados para se referir às pessoas, não é isso? A gente fala aquele homem, aquela mulher, mas isso não é um nome próprio, é um substantivo comum. Agora, é diferente aqui neste caso do versículo que acabamos de estudar. Quando ele chama ela de Eva, ali, com certeza, ele está dando a ela um nome próprio. É diferente. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Olha, há um grande valor simbólico aqui nessa atitude de Deus. Sabe por quê? Porque ela mostra que, primeiro, a cobertura humana, aquelas folhas de figueira que Adão e Eva providenciaram, era uma cobertura insuficiente para amenizar a consequência do pecado. Não foi? Assim que eles constataram que estavam nus por causa daquele complexo que veio com o pecado, eles rapidamente se cobriram com folhas de figueira. Mas essa solução humana não foi suficiente para resolver o problema. Então o que aconteceu? Deus providenciou uma cobertura melhor. Porém, observe que essa cobertura melhor, ela envolveu o sacrifício de um animal. Que coisa, hein? Envolveu o primeiro sacrifício de um animal. E esse sacrifício, ele já aqui aponta para Cristo. Então, a verdadeira solução para nossa vergonha e pecado não está em esconder nossas falhas. Não. A verdadeira solução está em aceitar a redenção que Deus oferece por meio de Cristo. O homem sempre quer resolver os seus problemas do seu próprio jeito. Adão e Eva estavam nus, vergonha, complexo por causa do pecado. Vamos nos cobrir aqui com folhas de figueira. Deus, não, isso não vai resolver, não é assim não. Então Deus sacrifica um animal e com a pele do animal cobre a nudez do primeiro casal. Há um valor simbólico, repito, em relação a isso. Aquele animal morto foi o primeiro sacrifício que aponta para Cristo como o nosso cordeiro, aquele que vai dar a vida por nós e cuja morte vai resolver definitivamente o problema do homem. Então, um exemplo prático para terminar. Assim como Deus cobriu Adão e Eva, Cristo nos cobre com sua justiça, restaurando nossa relação com Deus. Deixo
para meditação o texto de 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém.